Bioplásticos e plásticos biodegradáveis. Bioplásticos são plásticos feitos total ou parcialmente de fontes renováveis como plantas. Eles não dependem de petróleo, que é uma matéria-prima finita. Plásticos biodegradáveis são plásticos que, sob certas condições, como uma compostagem industrial, podem ser decompostos por micro-organismos, bactérias, fungos, em substâncias naturais como água, dióxido de carbono e biomassa. Os polímeros biodegradáveis são materiais compostos por moléculas grandes que se decompõem de forma natural no meio ambiente. Isso se deve por meio da ação de micro-organismos como bactérias, fungos e outros seres vivos. Os polímeros são produzidos a partir de fontes renováveis, como plantas, e podem ser utilizados em diversos produtos, como embalagens, sacolas plásticas, utensílios descartáveis, entre outros. Os polímeros biodegradáveis são extremamente importantes para a sustentabilidade, pois eles possuem potencial para reduzir os impactos ambientais, sendo a alternativa mais sustentável aos polímeros tradicionais, que são derivados do petróleo e apresentam um longo tempo de decomposição no meio ambiente. Os polímeros convencionais também são grandes responsáveis pela produção de resíduos sólidos, o que impacta diretamente os ecossistemas, especialmente com a formação de microplásticos, que representam uma ameaça à vida marinha. Tipos de polímeros biodegradáveis. Há uma ampla variedade de polímeros biodegradáveis, obtidos a partir de diferentes fontes naturais, como plantas, amido, celulose e óleos vegetais. Os métodos de fabricação podem diferir conforme o tipo de polímero que se pretende obter. Ainda assim, há etapas que costumam estar presentes em todos os processos: a extração, purificação, polimerização e moldagem. Vamos agora falar sobre os processos produtivos, começando com a extração. A extração é a etapa que envolve a obtenção das matérias-primas naturais que servirão de base para a produção do polímero. Purificação. Após a extração, os componentes passam por processos de purificação para remover impurezas que possam interferir na qualidade do produto final. Essa purificação garante que o material seja adequado para a próxima fase, a polimerização. Polimerização. As moléculas simples extraídas, os monômeros, são transformadas em cadeias maiores, os polímeros. Isso ocorre por meio das reações químicas controladas, como polimerização por condensação ou adição. O tipo de reação e as condições, por exemplo, temperatura, pH, catalisadores, variam de acordo com o material base e o tipo de polímero desejado. É aqui que o material adquire suas principais propriedades físicas e químicas. Moldagem. Após a formação do polímero, ele precisa ser moldado ou processado para se transformar em produtos utilizáveis, como embalagens, utensílios, filmes, entre outros. Essa etapa pode envolver técnicas como extrusão, injeção, sopro ou compressão. O objetivo é dar forma ao material, garantindo funcionalidade e aplicação prática no mercado. Agora vamos falar de alguns polímeros biodegradáveis, como o poliácido lático, ou PLA. A produção do PLA começa com a utilização de matérias-primas naturais, como o milho, a beterraba e a cana-de-açúcar, que são ricas em amidos ou açúcares. Esses compostos passam por um processo de fermentação, onde micro-organismos convertem os açúcares em ácido lático. Esse ácido é, então, purificado para garantir a qualidade do produto final. Em seguida, o ácido lático é transformado em pré-polímeros por meio de reações químicas controladas. A partir desses pré-polímeros, ocorre a formação do lactídeo, um composto cíclico que precisa ser purificado por destilação. Após essa etapa, o lactídeo passa pelo processo de polimerização, que pode ser feito com o uso de calor e catalisadores, resultando no PLA, propriamente dito. O PLA final pode ser moldado e utilizado na fabricação de diversos produtos, como embalagens, utensílios descartáveis e até mesmo filamentos para impressoras 3D, destacando-se por ser renovável, compostável e menos agressivo ao meio ambiente.
Agora vamos falar um pouco sobre o polímero biodegradável policaprolactona, o PLC. A policaprolactona, ou PLC, é um polímero biodegradável e sintético, obtido a partir do petróleo e amplamente utilizado em aplicações médicas e industriais, devido à sua flexibilidade e alta biocompatibilidade. Sua produção tem início com a caprolactona, um composto cíclico derivado do petróleo que atua como um monômero. Nesse método, a caprolactona é aquecida na presença de catalisadores específicos, como o octanoato de estanho, fazendo com que seus anéis se abram e se liguem entre si, formando longas cadeias de PLC. Após a polimerização, o material passa por uma etapa de purificação para eliminar os resíduos de monômeros ou catalisadores, garantindo a qualidade do polímero. Em seguida, a PLC é resfriada, solidificada e moldada em diferentes formas, como grânulos, filmes, fios ou estruturas tridimensionais, dependendo da sua aplicação final. O PLC se destaca na área médica por sua excelente biocompatibilidade, baixa toxicidade e capacidade de degradação controlada dentro do corpo humano. Uma de suas maiores vantagens é o fato de que, ao se degradar, a PLC não gera resíduos tóxicos, sendo absorvida pelo organismo de forma segura e eficiente ao longo do tempo, o que torna ideal para aplicações temporárias e bioabsorvíveis. Outra área promissora é a liberação controlada de fármacos. A PLC pode ser usada como matriz para encapsular medicamentos, permitindo que o princípio ativo seja liberado lentamente e de forma contínua no organismo, o que melhora a eficácia do tratamento e reduz efeitos colaterais. Isso é muito útil em tratamentos prolongados, como os de câncer, infecções ou doenças crônicas. Além disso, devido à sua maleabilidade e à facilidade de ser moldada em diferentes estruturas, a PLC é amplamente aplicada em engenharia de tecidos. Ela pode ser usada como suporte para a regeneração de tecidos ósseos, cartilaginosos e até nervosos. Esses suportes funcionam como uma espécie de molde biodegradável, onde células podem crescer e formar novo tecido, sendo gradualmente substituídos pelo próprio corpo durante o processo de cicatrização ou regeneração. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dos polímeros biodegradáveis e dos polímeros convencionais. Agora vamos falar sobre a biodegradação. É um processo no qual os polímeros são decompostos em moléculas menores pela ação de micro-organismos presentes no ambiente, como bactérias e fungos. A decomposição dos polímeros ocorre por hidrólise, ou seja, tem suas ligações químicas quebradas em açúcares, ácidos e álcoois. Esses resíduos são absorvidos pelos micro-organismos, que os transformam em energia e em biomassa, auxiliando na vida daquele ambiente, contribuindo para diversos ciclos, como o de energia. Alguns fatores interferem nesse processo, como a temperatura, umidade, pH, oxigenação do ambiente, tamanho do polímero e a presença ou não de micro-organismos no ambiente. A presença desses fatores acelera muito o processo de decomposição, como ocorre na compostagem, que gera matéria orgânica riquíssima. Se compararmos o processo de decomposição dos polímeros biodegradáveis com os convencionais, nos biodegradáveis esse processo de decomposição ocorre a partir de 6 meses. Já nos polímeros convencionais, são necessários centenas de anos para que eles comecem a se decompor. Os bioplásticos e os plásticos biodegradáveis são alternativas sustentáveis aos plásticos comuns, que geralmente vêm do petróleo. Uma das principais vantagens desses materiais é que eles podem ser feitos a partir de fontes renováveis, ou seja, matérias-primas que se regeneram naturalmente em curto prazo e não se esgotam com o uso. Os plásticos tradicionais que usamos diariamente em embalagens, sacolas, utensílios e até em roupas são feitos a partir de derivados do petróleo, um recurso não renovável, altamente poluente e com tempo de decomposição de centenas de anos. Como alternativa a esse problema, surgiram os bioplásticos e os plásticos biodegradáveis, que podem ser produzidos a partir de fontes renováveis, ou seja, matérias-primas que se regeneram naturalmente, como plantas e resíduos vegetais. Nós temos como principais fontes renováveis o amido, de milho, batata ou mandioca,
que ele é um dos principais materiais usados na produção desses bioplásticos. Ele pode ser extraído de vegetais, né, como milho, batata doce, mandioca, o arroz, através de processos químicos e fermentação. Ele é convertido em ácido lático, que depois é transformado em um polímero chamado PLA. Temos também a cana-de-açúcar, que é utilizada principalmente para produzir o etanol, que serve como base para o chamado polietileno verde. Diferente do PLA, esse tipo de plástico não é biodegradável, mas é 100% reciclável e tem origem vegetal. Nós temos também a celulose, derivadas do algodão, da madeira, da palha. É o principal componente das paredes celulares das plantas e é uma outra fonte renovável valiosa. Ela é usada na fabricação de plásticos biodegradáveis, especialmente para produzir filmes plásticos, embalagens e plásticos moldáveis. Temos como quarta opção os óleos vegetais, vindo da soja, da mamona e da palma. Eles são extraídos de plantas e são usados como base para sintetizar os polímeros biodegradáveis. O óleo da mamona, por exemplo, é rico em ácidos graxos, que podem formar cadeias plásticas flexíveis. E por último, nós temos os resíduos agrícolas e alimentares. Além das plantas cultivadas especificamente, os resíduos como bagaço de cana, casca de arroz, resto de milho e resíduos da indústria alimentícia podem ser reaproveitados para criar bioplásticos. Isso ajuda a reduzir o desperdício e dá um novo destino a materiais que seriam descartados. As fontes renováveis, elas são importantes porque elas reduzem a poluição, né? Por virem de plantas, muitos desses plásticos são biodegradáveis e se decompõem mais rapidamente no ambiente. Menor emissão de gases do efeito estufa, então as plantas usadas como matéria-prima, elas absorvem o CO2 enquanto crescem. Menor dependência do petróleo, ao substituir uma matéria-prima fóssil por um vegetal, a gente reduz o uso dos recursos não renováveis. E uma economia circular, né? Pois o uso de resíduos agrícolas como fonte para plásticos contribui para uma cadeia produtiva mais sustentável. Temos como uma curiosidade que o Brasil é um dos líderes mundiais na produção de bioplásticos, especialmente por causa da produção de etanol de cana-de-açúcar. Temos como principal empresa a Braskem, pois ela desenvolve plásticos de origem vegetal amplamente usados em embalagens de cosméticos e alimentos. Comparação entre o bioplástico e o plástico. Os plásticos convencionais como PET, PE e PP têm sua origem principalmente do petróleo. Demoram séculos para se decompor e geram uma alta quantidade de carbono na atmosfera, o que contribui para a poluição plástica e acúmulo em aterros. Os plásticos e os plásticos biodegradáveis têm sua origem de fontes renováveis como plantas. Podem se decompor em meses ou anos, se biodegradáveis, e geram uma quantidade menor de carbono na atmosfera, o que reduz a dependência de combustíveis fósseis e o acúmulo de lixo.